O Trilhas da Democracia inicia hoje uma série especial de 5 programas sobre os 60 anos do golpe de Estado de 31 de março de 1964. Hoje e nos próximos 4 domingos passarão por aqui sociólogos, historiadores, antropólogos, familiares de perseguidos, torturados, mortos e desaparecidos pelo regime ditatorial instalado no Brasil pelo golpe de 64. Depois do que passamos entre 2016 e 2022, em particular após os 4 anos do governo de extrema-direita encabeçado pelo capitão da reserva, capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro, mais do que nunca é preciso debater para não esquecer. Abrindo essa série, eu tenho o prazer de receber mais uma vez no Trilhas da Democracia o sociólogo e professor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Ridente, autor de Os Segredos das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural, que aparece agora, a capa, e mais recentemente Arrigo, entre tantos outros livros. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo aqui de novo. O prazer é todo meu, Marco. Eu já tive a oportunidade de vir outras vezes, até para falar desses livros, relativamente no ano passado, ano retrasado, e é um prazer estar de novo aqui com você, no Trilhas da Democracia, e também com o colega, amigo, o Rodrigo Pato Samota. Então, a gente vai fazer um bom debate hoje. Obrigado. Marcelo já adiantou, a fim de dialogar com ele, eu tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui, espero que seja a primeira de outras várias vezes, o historiador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Pato Samota, autor de Passados Presentes, o golpe de 1964 e a ditadura militar, também entre tantos outros livros por ele escritos sobre 64, aparece agora aqui a capa. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Prazer para mim também estar aqui, mais uma vez ao lado do Marcelo, que há muitos anos estamos juntos nesses debates, né? E eu espero que seja a primeira de outras vezes. Vejam, eu havia confessado a vocês, o roteiro para essa nossa conversa, né, havia sido escrito no final de semana, antes da entrevista dada pelo presidente Lula ao jornalista Kennedy Alencar. Então, essa pergunta que eu faço agora, ela foi feita, foi realizada, entrou no roteiro exatamente depois de ter acompanhado essa entrevista, em particular o trecho em que o presidente fala, eu gostaria aqui de abrir aspas sempre, o golpe de 64 faz parte da história e ele não ficará, ele, presidente Lula, não vai ficar remoendo para sempre essa parte da história do Brasil, pois ele precisa tentar tocar esse país para frente. Bom, eu gostaria de escutá-los, primeiro Marcelo, depois Rodrigo, sobre qual é a chave de interpretação dessa fala do presidente Lula, que a princípio vai contra o lema dessa série, que é debater para não esquecer. Não é? Por que, Marcelo? Como é que você entende essa fala do presidente? Olha, por favor. Do ponto de vista de sociólogo ou da historiografia e também político, me parece um equívoco, porque os fatos recentes têm mostrado que o nosso presente não se compreende sem pensar esse momento anterior da história do Brasil. Então, como diz lá o livro do Rodrigo, esse passado está presente até hoje. Então, ao meu ver, o Lula comete um equívoco, né,
E eu tenho uma certa dúvida o motivo pelo qual ele fez isso. Se ele realmente acredita nisso, me parece muito lamentável. Mas existe uma outra hipótese, é de que ele, como conciliador que foi e é até hoje, com o presidente da República, ele está tentando evitar criar novos atritos com as Forças Armadas. E talvez ele tenha temido, ao mostrar que existem conexões fortes, que provavelmente nós vamos debater ainda hoje, desse passado com o nosso presente, talvez ele desagradasse, atiçasse, cutucasse a onça com vara curta, porque os quartéis estão aí. Quer dizer, essa ameaça democrática, essa tentativa de golpe que foi realizada em janeiro do ano passado, ela tem todo um histórico na tradição golpista na história do Brasil. E isso não pode ser ignorado, né? Isso, com certeza por nós não, né? Agora, o Lula realmente acredita nisso, de que isso aí ficou para trás, etc., ou é um cálculo político de alguém que quer acomodar a situação com os militares? Isso, eu acho que ele podia ser mais ousado, né? Mas não se sabe, né? E a verdade é que, por exemplo, a Comissão da Verdade está tudo parado no atual governo, né? Então, parece que há um receio de assolar, né, um certo medo dessas forças que estão... O próprio fato dele dizer isso envolve que essas outras forças, essas forças de direita e de extrema-direita, que em outro momento apoiaram e deram base ao regime militar, estão muito fortes e atuantes. O próprio medo dele de enfrentar essa situação expressa isso. Rodrigo, qual é a tua análise? Lula fez uma escolha entre recuperar a necessidade de debater e agir em relação ao que foi na história brasileira o golpe de 64 e as marcas que deixou na sociedade, e atacar os golpistas dos 4 anos do governo Bolsonaro e do 8 de janeiro. Ele optou pelo segundo golpe, pela segunda tentativa de golpe frustrada. A fala dele indica isso, né? Que ele está mais preocupado em que a justiça seja feita contra os golpistas de hoje e não contra os golpistas de 64. Mas ele está sendo coerente com o passado dele como presidente também, porque nos 2 mandatos anteriores ele não se empenhou também nesse campo, não é? Não é à toa que a Comissão da Verdade acaba sendo instituída no mandato da Dilma Rousseff, né? Embora já fosse discutida no período do Lula. E naquela ocasião, ele, em várias situações, ele acomodou pressões que vieram do meio militar, né, por meio do Jobim, né, que era o ministro da Defesa na ocasião. E, aliás, o atual ministro da Defesa está numa posição muito parecida à do Jobim naquela época, né? Um civil que está ali, mas ele está mais, vamos dizer assim, para negociar as demandas dos militares e acalmá-los, do que de ditar a eles uma política pública que venha do Poder Executivo, né? Enfim, dá para entender muito bem a posição do Lula. Ele não tem um apoio tão sólido assim para poder enfrentar os militares, né? E ele sabe disso muito melhor do que nós, né? Um político calejado como Lula. Ele deve ter medo de atiçar não só os militares, como as bases bolsonaristas. Enfim, é tudo compreensível. Só que, como já comentou o Marcelo, 2022, 2023, 2016 estão conectados a 1964. Então, não dá para imaginar que você consegue separar tão nitidamente um tema do outro. Na verdade, é uma mesma questão, a presença do autoritarismo renitente no Brasil, a presença da corporação militar como um agente autoritário, e um elemento que une, né, os militares de hoje aos militares daquela época e aos militares anteriores também, que é esse visceral anti-esquerdismo que eles têm, né, essa ojeriza que os militares, em geral, têm das esquerdas, né, que é algo que eles aprendem na escola militar, nas comemorações, né, que eles têm várias comemorações. Uma ocasião, eu sou professor de História do Brasil, um aluno meu de graduação me passou
escreveu para mim num papel um hino que eles cantavam quando ele era recruta do Exército, e eles eram ensinados a cantar aquilo enquanto marchavam pela rua. E é um hino falando, né, como foram mortos os guerrilheiros do Araguaia. Aí vai falando, assim morreu fulano, matamos Beltrano. Isso daí nos anos 2010, mais ou menos. Né? Então, quer dizer, tem toda uma cultura militar que retroalimenta esse ódio à esquerda, essa ojeriza à esquerda, que permite, né, vez ou outra, que discursos autoritários contra a esquerda, esse discurso salvacionista, que é preciso tirar do poder ou impedir que chegue ao poder um governo ligado às esquerdas, isso está presente hoje como estava na ocasião. Então, eu acho que isso é um tema que tem que ser enfrentado no Brasil, e é claro que passa pelo Poder Executivo, não só por ele, pelo Poder Judiciário, e idealmente deveria passar pela sociedade também. Né? A gente precisava de forças armadas mais profissionalizadas e menos politizadas. Né? A gente precisava de militares assim, com foco na defesa do país e com menos foco no cenário político interno do país. Esse problema nós não conseguimos resolver no final da ditadura, enquanto outros países resolveram melhor. Né? O caso do Chile está mais bem resolvido, o caso argentino está mais bem resolvido. O caso uruguai também, embora exista lá uma ala de militares nostálgicos da ditadura, no Uruguai também, mas no Brasil nós temos isso para mim é um problema político. Eu esperaria, né, de um presidente vocacionado para a democracia uma política um pouco mais audaciosa, um pouco mais de coragem, até porque o momento político que a gente está vivendo é um momento favorável para enfrentar a questão militar, porque os militares estão recuados, né? Os militares estão numa posição delicada diante de tantos escândalos. Então, potencialmente, podia ser um momento para ser mais ousado. Porque, dificilmente se pode imaginar que os militares iam tentar um golpe agora. Né? Se eles tivessem como dar um golpe, teriam dado na eleição de 2022 ou lá no 8 de janeiro. Teriam aderido ao 8 de janeiro e a gente estava num cenário talvez diferente. Eles não fizeram isso, então não vão fazer hoje. Não há como fazer isso. O que eles podem querer fazer é tentar atrapalhar o governo de outras maneiras, minar, liberar notícias constrangedoras, enfim. Mas só para concluir, eu também esperava alguma coisa mais audaciosa e chamaria a atenção do governo para o fato de que o passado de 64 não passou ainda, né? Um passado que de fato está presente, por isso eu coloquei no título do livro. É uma coisa que se discute na teoria da história, né? Existem passados que permanecem quentes, né? Estão quentes aí. Tem um historiador europeu que fez uma metáfora muito interessante do fogo vulcânico, né? O tempo, às vezes, é como um fogo vulcânico, ele continua queimando ali por décadas, e esse passado de 64, ele queima ainda no Brasil. Né? Nós não superamos, a gente só vai superar se a gente enfrentar melhor esse passado. Só lembrando a nossa audiência na Rádio Brasil de Fato, na TV 247 e na TVT, que esse passado que não passa vai ser, e principalmente para familiares de mortos e desaparecidos pelo regime de 64, mas não apenas, num dos programas da série nós receberemos Yara Xavier e Léo Alves. Yara teve parentes mortos pela ditadura de 64 e Léo Alves, que recentemente escreveu uma carta aberta ao presidente Lula, que é neto de Mário Alves, né, ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro, depois do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Mas nós receberemos os dois para discutirem exatamente essa questão, e eu convido a nossa audiência a ler a reação imediata que foi feita a fala do Lula pela coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. Eu recomendo a todos e todas que nos acompanham que acessem e leiam esse documento muito bem escrito. Bom, acho que esse é o momento de ir ao roteiro inicialmente escrito, e o título desse programa é A História da História do Golpe de 31 de março de 1964. E eu gostaria, inicialmente, de perguntar a Marcelo e Rodrigo, a gente poderia inverter agora Rodrigo e Marcelo, não é? Sobre aquela que, para mim, né, quando eu entrei no curso de História
do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no Largo São Francisco, aquele que para mim foi o primeiro livro, né, que me fez compreender o golpe de 64. Eu faço referência aqui a um livro que foi escrito, publicado no início dos anos 80, escrito pelo sociólogo uruguaio René Armand Dreyfus, de título 1964, A Conquista do Estado. Eu queria perguntar, então, primeiro o Rodrigo, depois o Marcelo, qual foi a importância desse livro, né, nessa história da história do golpe de 64? Foi uma importância enorme, por isso se tornou um clássico, né? E clássicos são aqueles livros que continuam sendo referência, passado muito tempo, seguem sendo lidos, né? É o caso desse livro do Dreyfus. Eu só queria, antes de comentar o livro, lembrar que nesse campo aí de uma história de 64, a gente está incluindo trabalhos que não são feitos propriamente por historiadores acadêmicos, né? Não era o caso do Dreyfus, que era cientista político. Muitos trabalhos importantes foram e continuam sendo feitos por sociólogos, né? E é um território que aproxima, né, historiadores de ofício de formação a outros cientistas sociais, como o sociólogo, que é o caso do Marcelo, o caso do Dreyfus, né? O Marcelo, a gente até brinca que não sabe se ele ainda é sociólogo ou se ele já é historiador, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é só para lembrar disso, né? O Dreyfus ele era um cientista político, mas produziu uma obra que interessa, né, a todo mundo. O impacto foi muito grande, porque é o primeiro, né, trabalho de fôlego que mostra a participação empresarial no processo de desestabilização do governo Goulart e do apoio, né, empresarial ao golpe de 64. Até então, eram mais frequentes estudos que davam ênfase aos militares, à corporação militar. Por exemplo, o estudo do Alfred Stepan, né, de um pesquisador norte-americano. Antes do Dreyfus, teve o livro também de um outro cientista político, Luiz Alberto Muniz Bandeira, que eu acho que é João Goulart e as Lutas Sociais, alguma coisa assim, que saiu em 1977 ou 1978, uns 3, 4 anos antes da tese do Dreyfus. E esse livro do Muniz Bandeira também teve muito impacto, e o principal do livro do Bandeira foi mostrar a participação norte-americana, coisa que o Dreyfus também faz, né? Só que o Dreyfus mostra uma interpenetração entre o capital multinacional e o capital brasileiro, né, que eles chamam de capital multinacional associado. Agora, antes dele, também algumas pessoas tinham ido um pouco nessa trilha, né, uma norte-americana, Black, me foge o nome dela aqui agora, eu conhecia essa cientista política também, enfim. Mas o Dreyfus ele documenta muito bem, né, essa participação empresarial, ele encontra os documentos do famoso IPES no Arquivo Nacional, que, aliás, é uma coisa que historiadores costumam fazer, né, buscar documentos em arquivo. Ele encontrou o acervo do IPES no Arquivo Nacional e quase toda a documentação que ele usa no livro vem dali. Então, ele mostra, né, os empresários atuando para atrapalhar o governo João Goulart e para disseminar uma propaganda contra os valores de esquerda na época, né? Contra o nacionalismo, contra o intervencionismo estatal, muitos discursos contra, né, o comunismo, aquela perspectiva de Guerra Fria, de denunciar, né, que o bloco soviético, o bloco socialista estaria interferindo no Brasil. Essa organização empresarial IPES financiou, portanto, né, propaganda, financiou produção de filmes, enfim. Então, o Dreyfus mostra isso, e como está muito bem documentado, foi um impacto muito forte, né? E daí vem a inspiração para falar de ditadura não apenas militar, mas uma ditadura também civil, uma ditadura também empresarial. Acho que a gente pode falar um pouco sobre essas questões à frente. Eu vou argumentar que eu acho mais preciso ainda dizer ditadura militar, ainda que, né, reconhecendo, né, a forte participação empresarial no golpe e na ditadura. Daqui a pouco a gente vai tratar disso, Rodrigo. Mas, Marcelo, ainda falando sobre o livro 1964, A Conquista do Estado, o fato de Dreyfus ter utilizado
o aparato conceitual gramsciano, né? A ideia do intelectual orgânico, dos intelectuais orgânicos, do intelectual orgânico coletivo, ter recorrido à ideia de bloco de poder. Isso, para além da farta documentação que o Rodrigo acabou de apontar, explicam também o sucesso da obra, o impacto da obra para quem costumava olhar para o golpe militar de 64 e pensar apenas como um lance de força, de coerção? Olha, Marco, eu acho que, sem dúvida, o texto do Dreyfus é um texto clássico. Ele mostra como houve uma organização de setores da sociedade civil, particularmente do empresariado nacional e internacional, articulado também com forças políticas, sobretudo dos Estados Unidos, para criar um ambiente desfavorável ao João Goulart, ao governo democraticamente estabelecido do João Goulart, e para um golpe de Estado. Então, é um texto que teve um impacto muito grande na época, né? Inclusive pensando um bloco histórico aí com a presença de setores influentes do capital financeiro, do capital internacional, que teriam certos interesses contrariados pelo governo do João Goulart no Brasil e da Organização das Forças Populares. Enfim, é um livro clássico, que, embora clássico, muitas vezes é esquecido. Vocês pegam o livro do Hélio Gaspari, que tem seus méritos também, né, que faz 5 volumes, ele sequer cita o Dreyfus, porque defende uma tese quase que oposta à do Gaspari, porque o Gaspari vai tentar explicar o golpe de Estado a partir da lógica interna de funcionamento das Forças Armadas, que teriam tido a sua hierarquia ameaçada pelos acontecimentos, pelo movimento dos militares de baixa patente, pela situação anterior a 64, e depois o Geisel vai tentar, a ditadura iria acabar depois, justamente porque essa anarquia nos quartéis teria continuado de outro modo com o domínio dos setores mais repressivos que escapariam da linha de comando. Enfim, a explicação do Gaspari é muito centrada na lógica interna das Forças Armadas. E o Dreyfus faz o contrário. Ele tenta mostrar a profunda vinculação que havia desses setores militares com, especialmente, o empresariado, particularmente aquele ligado aos interesses dos Estados Unidos. Bom, dito isso, né, eu acho que a gente deve sim retomar, eu faço isso, por exemplo, no livro O Segredo das Senhoras Americanas, mas, de certa maneira, perguntando, né, ou afinando a análise, porque do jeito que o Dreyfus coloca no livro dele, às vezes a gente perde um pouco a noção da especificidade de cada instituição de direita que foi reunida pelo IPES. Por exemplo, no caso do meu livro, eu estudo uma revista chamada Cadernos Brasileiros, que era uma revista de liberais, financiada pelo Congresso pela Liberdade da Cultura, sediado em Paris, e estudo uma associação chamada Associação Universitária Interamericana. E as duas tiveram ligação com o IPES, que eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas está lá no meu livro. Mas se a gente... Marcelo, remeto a nossa audiência à entrevista que você deu na ocasião do lançamento. Eu dei uma entrevista justamente sobre esse livro no ano retrasado, ao Marco, aqui no programa Trilhas da Democracia. Mas, em referente ao Dreyfus, às vezes aparece que no texto dele, ele acaba... Parece que havia um intelectual orgânico, que era o IPES, e que ele comandava tudo, e que tudo era... Por exemplo, a Associação Universitária Interamericana, o Cadernos Brasileiros, eram todos braços desse grande órgão que era o IPES. Quando, ao meu ver, o que acontece é que o IPES articulou inúmeras instituições, inúmeras forças políticas, conservadoras ou de direita, ou favoráveis ou contrárias ao governo do João Goulart, para
derrubar esse governo. Mas são forças muito diferentes. Então, elas tiveram, em certos momentos, ligações com o IPES, mas elas não se confundem com o próprio IPES. Eu acho que, na leitura do Dreyfus, parece que o IPES é uma super entidade que tem braços, uma espécie de polvo que tem 1000 braços, o que é um pouco diferente de pensar a enorme diversidade das forças e instituições de direita no Brasil, que esse IPES, do ponto de vista da direita, teve o mérito de organizar para dar respaldo à derrubada do João Goulart e a criar uma ditadura que foi uma ditadura que daqui a pouco a gente vai discutir, né, militar, porque os militares comandaram o processo político, é inegável, mas estavam longe de ser, na minha opinião, um bonapartismo. O bonapartismo é quando para com a plateia grande, as classes dirigentes delegam o poder político para uma instituição à parte, que são os militares. Eu acho que o governo militar não foi exclusivamente militar, mas ele articulou um certo tipo de desenvolvimento capitalista no Brasil. Bom, acho que o Rodrigo já adiantou, Marcelo também completou, mas a gente pode agora tratar de outros debates, outros grandes debates que foram e continuam sendo travados em torno da natureza do golpe de 64. Eu vou citar aquela que me parece ser a principal, pelo menos nesse ponto, a partir da fala do Rodrigo e do Marcelo, que é a discussão sobre se o golpe e a ditadura foram militares, se foram civil-militares, ou se foram empresarial-militares. Rodrigo, no teu livro, isso fica claro no próprio título, o golpe de 64 e a ditadura militar, me parece que, e você já adiantou aqui, você, não obstante a participação documentada, comprovada, né, de civis, de empresários, você continua insistindo no uso da ideia de ditadura militar. Eu te pediria, Rodrigo, que historiasse um pouco esse debate, né? Golpe militar, golpe civil-militar, golpe empresarial-militar. Essa adjetivação, para além de militar, começou a surgir mais recentemente, um pouco a partir do livro do Dreyfus. Agora, eu diria assim, para resumir, que não há discordâncias de fundo nesse debate. Ou seja, ninguém duvida ou questiona que essa ditadura teve uma forte participação civil. Se não tivesse, não teria durado 2 décadas, né? Então, a questão de fundo está resolvida. O problema é o adjetivo. Qual que é melhor, o adjetivo militar, civil-militar, empresarial-militar? Eu continuo achando mais correto e adequado chamar ditadura militar, porque eu acho que isso nomeia melhor, distingue melhor esse período da história do Brasil em relação ao resto da história do Brasil. O que caracteriza esses 20 anos, 21 anos, é o fato do Brasil ter sido governado pela elite militar, ter sido dirigido pelos militares. É isso que dá unidade ao período 64, 85, aliás. Se a gente retirasse o fator militar, a gente perderia essa essência, né, do que foi esse período. Além disso, conecta melhor o caso brasileiro à América Latina. Havia várias outras ditaduras militares na mesma ocasião. Na verdade, foi um ciclo, né, um ciclo autoritário, que tem como novidade esse grande protagonismo militar. Nós tivemos outros ciclos autoritários em que os militares não foram tão proeminentes assim. Vamos pegar, por exemplo, a ditadura Vargas. O Vargas era o ditador, a gente chama aquela ditadura ou de ditadura Vargas ou de ditadura do Estado Novo. Só que ele só governou porque ele tinha apoio militar, os militares estavam por trás dele. Então, se a gente quisesse aplicar a mesma lógica, nós teríamos que chamar de ditadura Vargas, de ditadura civil-militar, ditadura militar-civil. Eu acho mais claro chamar de ditadura militar 64. Há uma objeção, né, de algumas pessoas dizem, se você diz ditadura militar, você está reduzindo, né, a culpa dos civis ou o papel dos civis. Mas, por outro lado, se você fala ditadura civil-militar, você pode estar corroborando a perspectiva militar de que o golpe de 64 foi um apelo, um pedido da sociedade civil aos militares. Inclusive, eles usam isso para dizer que não foi golpe, né? O discurso para falar não foi golpe nem ditadura
é porque teve apoio da população e, de fato, muita gente pediu a intervenção militar. Então, eu só querendo dizer que se você chamar de civil militar, você cria outros tipos de problema de leitura política. De todo modo, eu me apego ao que eu acho que conceitualmente é mais preciso, né, chamar a esse período de ditadura militar, inclusive para definir bem, né, o período de 64 a 85. Nessa discussão está incluído também o tema da cronologia, né, qual que é a melhor cronologia. Eu acho Rodrigo, que... Pois não? Rodrigo, a gente pode tratar da cronologia a seguir na sequência. Deixa eu ouvir Claro. o Marcelo primeiro sobre esse debate em torno da caracterização do golpe militar, civil-militar, empresarial-militar. Vale a pena, Marcelo, sob o risco, né, de jogar água no moinho dos militares, né, bancar a ideia de que houve participação civil e, como tal, merece o golpe ser caracterizado como civil-militar? Olha, a origem do termo, o Rodrigo já falou, eu acho que está um pouco no Dreyfus, né? E eu mesmo, no meu livro O Fantasma da Revolução Brasileira, fui um dos primeiros que usou essa ideia de civil-militar, porque, no caso, eu concordo com o Rodrigo, do ponto de vista conceitual, político, quem detinha o poder eram as elites militares, num sentido, se a gente quiser tratar do regime militar mais sobre o aspecto político, foi uma ditadura militar. Mas se a gente quer olhar de um ponto de vista social mais amplo, eu acho que é válido usar essa ideia de civil-militar, que originalmente, lá no Dreyfus, era a ideia que, por isso que hoje usam essa expressão empresarial-militar, a ideia de que havia uma costura dos militares com a burguesia, com as burguesias brasileiras para dar o golpe, para manter a ditadura. É interessante, Rodrigo, que eu tenho notado que também no Chile, na Argentina e no Uruguai, essa expressão tem sido cada vez mais usada. Para falar, inclusive em ditaduras que em outros países é menos evidente a participação direta de civis ou especificamente de empresários no governo. Então, também tem sido usado nos outros países essa expressão. Ao meu ver, a gente não deve, como disse o Rodrigo no começo da fala dele, todo mundo que estuda esse período reconhece que existe um poder militar que mandava mais diretamente no Brasil e que havia uma articulação da sociedade, particularmente do empresariado, para participar desses governos. Então, ao meu ver, a gente não deve rotular alguém ser condenado ou absolvido porque usa a expressão civil-militar ou militar, ou empresarial-militar para analisar a ditadura. É preciso ver, no trabalho de cada historiador, de cada cientista social que está se dedicando a isso, como é que ele articula essa questão da relação dos civis com os militares. Agora, essa expressão civil-militar, que inicialmente no Dreyfus era usada para pensar num sentido dessa articulação do empresariado, ela ganhou um sentido mais amplo. E que aí corre o risco, ao meu ver, da pergunta que o Marco me fez, de cair na retórica dos próprios militares de que deram um golpe cívico-militar. Aliás, não querem um golpe, não. Eles fizeram uma revolução cívico-militar. Por quê? Porque muitos entendem essa ditadura civil-militar indistintamente como participação de vários setores da sociedade civil, inclusive de trabalhadores, classes médias, etc., que deram apoio ao golpe. Sem dúvida, houve apoio ao golpe depois da ditadura em vários setores da sociedade. Mas isso é distinto de quem é que dava a linha de comando ali. E quem dava a linha de comando no poder político diretamente eram, sobretudo, os militares. Daí ser válido e mais adequado falar em ditadura militar. Mas se a gente pensar civil, nesse sentido de uma sociedade civil onde a burguesia é a classe dominante, ou seja, uma ideia de um empresariado presente diretamente no governo, embora esse governo tivesse uma autonomia grande em relação a esse empresariado, aí é válido também falar a expressão civil-militar ou empresarial-militar.
Então é preciso ver em cada contexto como cada obra trata disso, e eu acho que o risco, às vezes, da expressão é esse que você falou, que o Rodrigo também, de se corroborar com o discurso de que os militares só agiram porque foram chamados pela sociedade civil. Na verdade, houve e há até hoje uma ligação profunda do que acontece na caserna, do que acontece dentro do palácio, como diz o Palácio e a Caserna, lá o livro do João Roberto Martins, filho, e também no que acontece no conjunto da sociedade. Cada obra tenta articular o que é o poder político diretamente, o que são os militares e o conjunto da sociedade, onde existem classes dominantes muito, muito fortes, que, de alguma maneira, se fizeram representar naquele regime. Então, é preciso ver cada análise, e eu acho que eu uso essas três expressões dependendo do contexto e do que eu quero dizer quando eu escrevo os meus textos. Rodrigo, a gente pode falar agora sobre a cronologia. A ditadura que foi instaurada em 31 de março de 1964, ela perdura até 1985, ou até 1982, quando ocorrem as eleições para governadores de estado, ou 1979, quando termina o governo Geisel, né, e se inicia o governo do presidente do general João Batista Figueiredo. Essa cronologia envolve também esse tema, né, da participação dos civis e do caráter militar da ditadura. Mas antes, um comentário rápido sobre ditadura empresarial. Eu acho que esse é o adjetivo menos feliz, porque se a gente for pensar na participação empresarial, na conexão empresarial ou burguesa com a política, todos os governos que nós tivemos no Brasil desde a independência até hoje são governos burgueses. Não tem nenhum que não tenha esse burguês. Então, você dizer que o regime foi empresarial, militar, não diz nada. O governo do Juscelino foi um governo empresarial civil democrático. Então, não acrescenta muito, sabe? Eu acho que o que é preciso fazer é investigar o que mudou no período da ditadura em termos de articulação do empresariado com o Estado, as políticas econômicas e públicas. Mas isso não distingue 64 de 55, quando é eleito o JK, com muito apoio empresarial. Bom, sobre a cronologia, eu acho que a melhor marcação temporal para a ditadura... Só para acrescentar, desculpe interromper, é uma firula falar de cronologia, discutir filologia, ou algo... Eu gostaria que tu mostrasse... Inclusive, tem uma disputa política em torno disso, porque você citou algumas coisas, mas tem uma outra disputa que ainda não terminou, que os defensores de uma visão edulcorada, assim, suavizada do general Castelo Branco falam que a ditadura mesmo só começou com o AI-5. Né? Tem gente que fala que a ditadura foi só do AI-5, só o período do AI-5. Inclusive, gente que escreve como historiador defende isso. O que eu acho um equívoco profundo, porque era ditadura já em 64, porque, para mim, o que caracteriza uma ditadura, um conceito aplicável no nosso caso, é quando você tem um sistema político em que o grupo que governa, o grupo dominante, mantém o poder à força, com base na coerção, e não permite que forças de oposição cheguem ou tenham chance de chegar ao poder. É isso que caracteriza a ditadura de 64. Os militares assumiram o poder, colocaram um general 4 estrelas ali, e eles foram se sucedendo, em que pese usarem vários tipos de arranjo institucional, fazer eleição indireta, colégio eleitoral, o que, desculpe a expressão, os sabujos da ditadura na época diziam que era uma forma liberal, semidemocrática. Teve gente cara de pau ao ponto de comparar o sistema político da ditadura de eleição indireta para general-presidente ao parlamentarismo europeu, para você ter uma ideia. Então, enfim, para mim, a ditadura começa em 64, começa, inclusive, violentando a Constituição de 46. O Jair Bolsonaro, para lembrar que a primeira conversa, né, sobre a ligação da ditadura com o quadro atual, um dos primeiros discursos do Jair Bolsonaro como presidente, em março de 2019, foi dizer que não houve golpe em 64 porque o Castelo Branco foi eleito de acordo com a Constituição. O que é uma mentira, porque ele só foi eleito porque alteraram a Constituição. O ato institucional estabelecia que o capítulo das inelegibilidades da Constituição de 46 estava suspenso. Ali estava escrito
que o Castelo Branco não podia ser eleito presidente, porque ele era chefe de Estado-Maior do Exército. Estava na Constituição lá que chefe de Estado-Maior de Forças Armadas só podia se eleger depois de 6 meses que abandonasse o cargo. Enfim, começa a ditadura, termina a ditadura. Por que acho que 85 é o melhor marcador? Porque é o momento em que os militares saem do poder, derrotados na eleição indireta por aquela coalizão, né, do MDB, PMDB com a dissidência da ditadura, e começa um governo civil. Você pode dizer tutelado pelos militares, os militares não foram totalmente derrotados, aí vai mais uma cutucada no Hélio Gaspari, né? Eu não acho que os militares tenham sido derrotados, a ditadura não foi derrotada plenamente, ela recuou organizado, né? Mas os militares saíram do poder diretamente em 85. Então, acho que em 85 começa uma transição democrática que se completa com a Constituição. Quando a Constituição entra em vigor, aí você tem, podemos dizer, começa a democracia. Eu, então, diria, a ditadura vai de 64 a 85, entre 85 e 88 nós temos uma transição. Mas até 85 ainda é uma ditadura, na minha visão, porque os militares ainda governavam com seus associados e ainda usavam o seu poder para uma série de ações discricionárias, né, típicas de ditadura, como, por exemplo, apagar ou esconder o episódio do Rio Centro, a repressão que houve na época ainda, prisões políticas que ainda ocorreram. Então, acho que a datação é 64, 85. E não é uma coisa anódina, como eu disse, porque há pessoas que defendem uma ditadura suave, falando que a ditadura só começou em 68. Marcelo, qual é a importância da datação, de se refletir criticamente sobre a cronologia da ditadura? Olha, é importante dizer que houve várias fases na ditadura. Eu não tenho muito mais a acrescentar em relação ao que o Rodrigo já falou. E houve diversos momentos que foram diferentes, e aí, em que houve composições de classes sociais diferentes dentro do próprio governo, a relação dos militares com essas classes. Eu só gostaria de dizer e enfatizar uma coisa, que, puxando da resposta do Rodrigo para outra questão, que ele disse que todos os governos da história, de certa maneira, representaram a burguesia. O que, em parte, é verdade. Mas eu gostaria de voltar a um outro autor que muitas vezes é esquecido, que é o Florestan Fernandes, quando ele escreve o livro A Revolução Burguesa no Brasil. E ele mostra naquele livro o caráter autocrático da burguesia brasileira, né? A dificuldade enorme de aceitar mudanças estruturais na sociedade. E ele entende que o regime militar, ou a ditadura militar, foi o coroamento dessa revolução burguesa, uma revolução que não veio com liberdades democráticas, mas que veio sob o poder do Estado, né? Promovendo uma modernização conservadora da sociedade. Aquele conceito lá de um autor americano chamado Barrington Moore Jr., né, que não convém a gente se detalhar, o Rodrigo, inclusive, trabalha com isso, fala em modernização autoritária. Mas, veja, se a gente olhar para a história do Brasil, vamos pegar só a República, o regime militar é uma parte, é um momento dessa história, que é toda ela marcada por iniciativas autocráticas, antidemocráticas. Ao meu ver, é um equívoco analisar o regime militar, ou a ditadura militar, como uma espécie de ato dentro de uma história que foi sempre democrática. Ao contrário, justamente esse período que vai da Constituição de 88 até a derrubada da Dilma Rousseff, que é o excepcional na história do Brasil. Até hoje, depois do chamado golpe contra a Dilma e a história recente, nós estamos de novo nessa roda viva, que a gente viu a tentativa de golpe de janeiro do ano passado. Quer dizer, a história do Brasil, em 120 anos, é uma história de profunda marcação autoritária por parte das classes dominantes e uma luta dos setores de base da sociedade para aumentar a possibilidade de participação democrática, mais igualdade na sociedade brasileira. Então, eu acho que caracterizar como burguês esse regime, todos são burgueses, mas eu
eu ratifico a ideia do Florestan Fernandes. O golpe militar e depois a ditadura militar consolidaram um certo tipo de capitalismo no Brasil que é profundamente desigual, autocrático. Ele chamava de capitalismo selvagem, que esses 20 anos aí, mais ou menos, de redemocratização melhoraram um pouco, mas nós vemos hoje, por exemplo, nas relações trabalhistas que estão se dissolvendo, por exemplo, né, esse caráter autocrático das classes dominantes no Brasil. Esse é o padrão delas. Então, o regime militar, ao meu ver, não é uma obra só dos militares, mas é parte desse processo grande de modernização da sociedade brasileira que não faz reformas estruturais, a começar da reforma agrária, né? Que não é nenhuma pauta socialista, é divisão da propriedade, que é uma palavra pecado no Brasil, né? Se a gente começa a mexer na estrutura agrária do país, é a coisa mais subversiva que existe. Por isso, eu acho muito importante o MST na sociedade brasileira aí nesse momento da redemocratização. Mas não quero avançar muito, né? mas insistir que eu acho que não é uma coisa assim de menor importância caracterizar o caráter desses governos todos como, de certa maneira, tendo uma ligação em cada momento de maneiras diferentes com as classes dominantes no Brasil. O Marcelo indicou aí duas pistas para a gente continuar esse debate. A gente está entrando no quarto final, né, do programa. Uma, a discussão sobre o caráter autocrático da burguesia brasileira, né, que se consolida na ditadura de 64, o ápice, né? Mas eu gostaria de trilhar o outro caminho que foi assinalado pelo Marcelo, que diz respeito a aquilo que marca a nossa sociedade e marca as nossas vidas depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, a eleição e o governo de Jair Bolsonaro. Rodrigo, de que maneira essa experiência de 6 anos, 2 anos do governo Michel Temer, 4 anos do governo Bolsonaro, de que maneira esses 6 anos rebateram sobre as análises sobre o golpe de 64 e a ditadura instaurada em 31 de março de 1964. Já emendando, né? O que você espera dos debates que serão travados no decorrer do mês de março e do mês de abril sobre a passagem dos 60 anos do golpe? Perfeito. Só para puxar o gancho com a conversa anterior, eu não quis dizer que via a ditadura como um hiato autoritário num Brasil democrático. A ideia era só enfatizar que é um período mais autoritário. E o mesmo com o tema empresarial. Eu acho que é burguês empresarial o tempo todo, mas é preciso dizer o que há diferente na ditadura. E aí, claro, concordo com você, com o Florestan Fernandes, que é uma fase de incremento, né, do desenvolvimento industrial, principalmente a industrialização nesse período, além da modernização também conservadora do campo, né, do agronegócio, que mudou o cenário brasileiro, né, em geral para pior, eu diria. Bom, sobre a pergunta desse quarto tempo, Marco, você sabe que eu tenho feito exatamente um levantamento sobre a produção na área de história em relação a esse período da ditadura. Uma das hipóteses, né, é que o período Bolsonaro poderia ter significado um desestímulo às pesquisas, porque durante o governo dele ele fez o que pôde para assustar as pessoas, censurar. Durante o governo dele, por exemplo, se censurou a prova de história do Enem, né, que não se pôde colocar questões sobre ditadura, sobre 64. Foram feitas ameaças, veladas ou menos veladas, a pesquisadores do tema, né? No final de 2019, foi enviado ao CNPq, provavelmente pelo gabinete paralelo, uma lista de historiadores inconvenientes. E eram historiadores que estudavam ditadura ou a história do movimento LGBT. Enfim, então você tinha um cenário que potencialmente poderia desestimular pesquisas. Daí eu fiz um levantamento das teses de doutorado em história, né, defendidas no Brasil
usando a base de dados da CAPES, do Ministério da Educação. A CAPES disponibiliza dados desde 1987 até 2022. E aí eu fiz uma tabela, aí, há um crescimento constante de teses sobre o período da ditadura, saindo de 0%, subindo a 5%, 7%. Em 2022, 13% das teses na área de história são dedicadas ao tema do golpe de 64 ou a ditadura, ou temas que trabalham, por exemplo, um estudo sobre o surgimento do MST no final da ditadura está incluído aí. Então, a sensação que dá é que o período Temer e Bolsonaro não desestimulou as pesquisas e pode ter estimulado mais pesquisas. E, além disso, a gente tem visto na nossa área um crescimento de interesse dos jovens por história mais recente. Quanto mais recente, melhor. Tem muita tese já sobre o período da Nova República, sobre o primeiro período dos governos do PT, enfim. Então, existe um movimento na historiografia de estudar os períodos mais próximos, o que anteriormente não era bem visto, né? No início da ditadura, por exemplo, você não encontra historiadores fazendo trabalho sobre a ditadura no final dos anos 70, né? Os primeiros trabalhos de historiadores, propriamente, sobre ditadura, começam a surgir nos anos 80. Tinha muito a ver com essa visão tradicional de que o que está muito próximo de nós não deve ser estudado pelo historiador, pode ser estudado pelo sociólogo, pelo antropólogo, pelo politólogo, mas não pelo historiador. Isso está mudando hoje. O que eu acho que pode haver de debate aí nos 60 anos do golpe? Bom, vão haver muitos debates acadêmicos, né? Evidentemente que a pesquisa nessa área está muito estimulada nesse momento pelo presentismo do fenômeno, né? Como nós dizemos várias vezes, a ditadura está muito quente, está muito presente, e isso estimula o debate, estimula o interesse dos alunos. Vão ocorrer, né, eventos por vários lugares no Brasil, do Chuí ao extremo, ao Amapá. Agora, a minha questão mesmo era pensar o impacto público disso, que é mais difícil de medir, né? Se a gente imagina se a gente tivesse com o Bolsonaro ainda, se ele tivesse ganhado a eleição, o que ia ser esses 60 anos do golpe de 64? Ia ter discurso do Bolsonaro, né, elogiando, etc. E a gente teria conflitos graves, né? No momento, os bolsonaristas, ainda que estejam se mobilizando em defesa do chefe, ele está estimulando discursos mais moderados, né, porque tem medo de estimular a justiça contra ele. Pode ser que eles se encolham no 31 de março, não é? Não duvidaria que eles fizessem isso, fossem discretos, e aí não haveria muito embate. Mas pode ser que eles resolvam também politizar a data, como tentaram fazer em outras ocasiões. Então, acho que a gente só vai ver na hora que ocorrer, né? Mas seria muito importante mais iniciativas como a tua aqui, de fazer o que a mídia digital, a mídia tradicional, façam um debate sobre esse tema para alcançar o maior número de pessoas. Porque, e para terminar, Marco, existe um embate aí que vai além do mundo acadêmico. Existe uma mídia alternativa de direita que defende a ditadura e produz discursos defendendo a ditadura. Tem um canal aí chamado Brasil Paralelo que produz uma série de materiais, produziu um filme sobre o golpe de 64, que é 64 contado pelos seus atores, né, pelos militares, que é o discurso todo, é o discurso da ditadura que eles reproduzem ali. Esse filme teve não sei quantas milhões de visualizações, 10 milhões. Eles fizeram um convênio para passar em favelas em São Paulo esse filme. Então, existe um embate muito forte aí, né, em torno da história e da memória da ditadura. Então, é muito importante o empenho nesses debates, que eles saiam do mundo acadêmico, em que eles são baseados, né, em valores acadêmicos, em evidências, em raciocínios lógicos, mas é importante que isso alcance um público maior também, porque esse público está sendo disputado por essas novas direitas ou velhas direitas. Marcelo, isso que o Rodrigo acaba de falar aconteceu também na sociologia, quer dizer, ao invés de reprimir a vontade de pesquisar o tema, acabou despertando. Eu não fiz um levantamento estatístico como o Rodrigo fez, mas me parece que provavelmente eu encontraria algo parecido também em outras ciências sociais. E digo mais, agora que eu escrevi o Arrigo, que é um romance histórico, o número de romances que têm sido publicados recentemente tematizando o período da ditadura é enorme.
incrivelmente, ou seja, as pessoas estão percebendo que falar daquele passado é falar dos nossos dilemas do presente. Um presente que o que é que gerou talvez esse grande interesse? Justamente o que não só o golpe na Dilma e depois um governo nefasto do Temer, mas o que é mais chocante, eu acho, para quem estudou um pouco o período, e para as novas gerações também, é o fato de que um tipo que elogia publicamente o Ustra, que era um torturador, e isso ficou claro nas campanhas, a Amelinha deu depoimentos, era toda hora. As pessoas sabiam que estavam elegendo um torturador, um tipo como um cara que elogia a tortura, melhor dizendo, elogia um torturador, e as pessoas votaram nele. Isso é chocante. Então, eu acho que isso gera uma reação. Deixa eu estudar um pouco o que é isso. O que é isso? Quais são os antecedentes? O que era aquele comandante? Como que as pessoas podem chegar no nível de brutalização para eleger uma pessoa que a gente podia imaginar chegasse ao poder por um golpe, não por eleições democráticas? Então, a democracia gerou essa eleição, e isso eu acho que mexeu muito com as pessoas que, não só as de esquerdas, que têm um mínimo de sentimento de sociedade, de republicanismo. Isso só faz aumentar o interesse para compreender esse passado que continua presente. Para finalizar, eu pediria a vocês, primeiro Rodrigo e depois Marcelo, que dissessem, né, as novas gerações que acompanham o Trilhas da Democracia, porque, para olhar para frente, é necessário revisitar sempre aquilo que aconteceu nesse período compreendido entre 1964 e 1985, a ditadura instaurada no dia 31 de março de 1964. Rodrigo, por favor. É importante revisitar esse passado recente, pelo que nós já dissemos, por ele continuar presente, no sentido de que muitas das pessoas hoje, muitos dos atores políticos e sociais hoje, orientam a sua ação pública com base na experiência passada, com base ou na experiência passada, na memória, ou na memória alheia, né, no que ouvem dizer. Muitos jovens hoje de 20, 30 anos aceitam discursos que demonizam a esquerda porque ouvem dizer que a esquerda na União Soviética, na China, em Cuba, fizeram isso, aquilo outro, e aí eles usam isso para se orientar no presente. O mesmo com a ditadura de 64. Né? Muita gente apoiou o Bolsonaro porque aceitou uma visão doce, né, do que foi, e equivocada do que foi a ditadura de 64. Então, é muito importante revisitar esse passado, enfrentar esse passado, porque a maneira como a gente lembra tem um impacto muito forte nas nossas ações. Né? Nós, por exemplo, que temos a visão de que a ditadura e o autoritarismo são nefastos, isso nos mobiliza contra os autoritários de hoje. Né? Por isso que nós, por exemplo, no mundo acadêmico, em geral, a gente é muito enfático com essas coisas, porque a gente sabe o que aconteceu durante a ditadura e o que poderia acontecer novamente caso eles instaurassem outro tipo de regime autoritário. Então, o conhecimento desse passado é fundamental para a gente orientar as ações de momento e para projetar futuros, né? Para imaginar futuros melhores. Marcelo, por que é importante, é fundamental sempre revisitar a história do golpe, pensando num projeto em que o período democrático não seja uma excepcionalidade, mas seja um tempo permanente na história brasileira? Olha, por que falar das grandes... Veja, até mesmo a universidade, tal como ela é estabelecida hoje, ela foi criada, o modelo foi criado, isso está no livro aqui do Rodrigo, que é muito interessante, chamado As Universidades e o Regime Militar. A gente não entende a universidade hoje, como ela foi construída, sem pensar esse passado, essa acomodação, esse projeto de universidade que foi criado dentro do regime militar. Como é a cultura brasileira hoje? Como é a indústria cultural? Como é a Rede Globo de televisão? Essas novas mídias que estão aí? A raiz disso também está naquele momento ali nos anos 60, 70, da construção de um projeto de telecomunicações, etc. A vida política, a organização do judiciário, a organização das polícias militares, isso é uma coisa gravíssima que está acontecendo hoje, no Brasil inteiro. A força que está sendo dada e a autonomização dessas polícias,
que se colocam, que podem se colocar também como agentes golpistas diretamente. Nós vimos agora em São Paulo uma reforma, todos os coronéis mais antigos e razoavelmente legalistas foram substituídos pelo atual governador de São Paulo por pessoas de confiança do seu secretário de segurança, que é um tipo muito bem articulado com o bolsonarismo. Então, nós temos grandes... compreender, então, os temas do sistema de justiça, da universidade, das telecomunicações, como eles são hoje, é preciso a gente compreender histórica e socialmente o passado dessas instituições. A gente não vai conseguir sair das questões que temos hoje sem compreender esse passado. Então, isso é fundamental. Eu diria sempre, tem aquela coisa de evitar os erros. A gente estuda a história para evitar os erros do passado. Muito possivelmente os erros serão cometidos de novo, mas a gente tem que mostrar, tem que dizer. Eu me lembro, na penúltima eleição, eu dizia para as pessoas, minhas amigas, não votem, porque isso vai ser um desastre. Veio aquela política desastrosa em relação à Covid, 700 mil pessoas mortas. Isso, a gente, olha, a gente avisou, mas às vezes... Isso é muito interessante. Falam que o Brasil não tem memória. Eu acho que o período mais estudado da história do Brasil é justamente esse período. O difícil é sair de um certo setor mais intelectualizado da sociedade que tem conhecimento desses problemas e fazer com que a grande maioria da população se aperceba disso e possa exercer as liberdades democráticas e o direito de voto para efetivamente tornar a sociedade brasileira mais justa, mais livre, mais igualitária. Marcelo Ridente, sociólogo, professor da Unicamp, autor de O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento da Guerra Fria, Cultural e Arrigo, mais recentemente, o seu primeiro romance. Muito obrigado, Marcelo. Rodrigo Pato Samota, autor de Passados Presentes, O Golpe de 64 e a Ditadura Militar, além de outros vários livros sobre a ditadura de 64. Muito obrigado. Essa série foi aberta com chave de ouro, nesse diálogo travado. Na próxima semana, no segundo programa da série, o Trilhas da Democracia entrevistará o antropólogo Anacleto Julião Filho, do líder histórico das Ligas Camponesas, Francisco Julião. Até lá!